Olá, gente, sejam muito bem-vindos ao canal Futebol em Vermelho. Hoje trazendo uma tragédia que aconteceu no Beira-Rio este domingo. E não digo nem pelo resultado do jogo, que foi complicado dizer. Eu vou entrar em mais detalhes. Primeiramente, eu gostaria de pedir para vocês seguirem o canal aqui rapidinho e dar uma curtida, só para poder me ajudar a realizar meu sonho de viver de internet. E parabenizar todos os torcedores gremistas que estão vendo esse vídeo pelo título, que foi sim merecido. Ao meu ver, foi merecido, mas eu já falo um pouco mais sobre isso, certo? Bom, como vocês podem ver atrás de mim, eu acho que a gente vai viver algo diferente nesse no próximo ano, referente ao nosso campeonato gaúcho. Nesse exato momento, a Baldasso TV iniciou uma petição para o Inter não participar mais dos campeonatos gaúchos que vem acontecendo, o que honestamente é coerente com o que está dizendo. Eu não sei se eu ainda concordo com essa decisão, mas já está chegando a 20 mil assinaturas, é bastante coisa, bastante gente inconformada com essa competição. O que me assusta um pouco, me deixa bem triste, não só pelo resultado que acabou de acontecer, mas pela questão do significado do gauchão para todos nós gaúchos. Não é qualquer coisa, é uma competição que pega no coração de todo mundo que assiste futebol, tem várias memórias do gauchão. Enfim, é uma coisa triste, a gente está tendo que contestar a Federação Gaúcha de Futebol perante ao gauchão, a ponto do Inter não querer mais, do torcedor do Inter não querer mais participar deste campeonato. Bom, gente, voltando aqui. Hoje eu quero focar, ver, claro, os pontos fortes da partida, mas eu quero também trazer um pensamento meu referente à arbitragem nesse gauchão. Que todos, eu acho que qualquer torcedor de qualquer clube que assistiu essa competição concorda que foi desastrosa. Desastrosa a um ponto crítico. E esse segundo jogo da final especificamente, deixou isso escancarado mesmo. Bom, enfim, eu vou, só para a gente passar aqui pelo jogo, para essa questão. O jogo, o Grêmio, vamos começar de início então, na verdade. Enfim, o Ronaldo, aqui eu coloquei uns lances polêmicos do jogo. O Ronaldo teve o Inter entrou muito quente no jogo, entrou com bastante gana de vencer, e com as emoções à flor da pele, e de uma maneira até, como é que eu devo dizer, uma maneira burra, com todo respeito aos jogadores que fizeram uma partida excelente hoje, não tem reclamações a ele, mas no início do jogo o Inter estava muito afobado mesmo, portanto que o Ronaldo teve um lance que deveria ter sido expulso, ele agrediu, ele empurrou com mão no rosto, com o cotovelo, numa jogada sem porquê, a bola já estava parada, enfim, deveria sim ter sido expulso o Ronaldo. A arbitragem fraca mostra isso, né? Que não foi, mas deveria ter sido sim. Deveria ter sido sim. O Klein deveria ter batido no peito e mandado embora, porque foi feia essa coisa aqui. Foi feia, deveria ter sido expulso. Bom, o Inter depois disso perdeu 3 grandes chances. Rafael Borré hoje não fez uma partida muito boa. O Inter até criou e não converteu. Não teve nenhuma das grandes chances que não converteu. Bom, enfim, continuando aqui. Depois desse lance do Ronaldo, um pouco mais depois do jogo, depois de algumas chances, o Alan Patrick sofre um pênalti dentro da área, que não foi marcado, não foi revisado nada. Aquele pênalti até que foi discutível, ele foi bem na ponta da área, talvez o contato não foi faltoso ali, defendendo a interpretação do árbitro, tudo bem. Ao meu ver foi pênalti, ao meu ver teve interferência no lance. Na visão do Klein não foi. Continuemos. Logo em seguida, tem outro pênalti outro pênalti no Alan Patrick, que daí sim, ao meu ver, tinha que sim ter sido marcado, né, efetuado a penalidade, até porque o Alan Patrick, por mais que desequilibrado, ele recebe um contato no pé que derruba ele, mas enfim, mais uma decisão contestável do nosso grande árbitro, Rafael Klein, né, e agora pela terceira vez no jogo, teve um pênalti pro Inter. Um pênalti bem marcado pelo árbitro de campo. Até ele engraçado dizer isso. Ele marcou em campo. Pênalti pro Inter. E incontestável. O Alan Patrick sofreu falta de baixo, de cima. Foram 2 jogadores, um por trás, um pela frente. E derrubou o Alan Patrick. É pênalti. E não tem o que discutir. Né, Rafael Klein? Não teria o que discutir. Mas ele tinha muita coisa a discutir. E nesse meio tempo que tava todo um burburinho ali, essa análise até o VAR chamar, o VR, num lance de bola parada, tava todo mundo esperando ali, tinha jogador caído na área, enfim, toda aquela coisa, né? O VR foi lá, no pé do Borré, vocês não estão vendo meu pé, né? Eu não sei porque eu tô fazendo isso. Foi lá no pé do Borré e deu um pisão intencional, claramente intencional, com uma certa intensidade. Ele até dá uma apertadinha a mais, assim, que é classificado como agressão. É agressão.
Portanto que o VAR chamou com esse intuito. E falando em VAR, ele não chamou o Klein só pra isso, ele chamou pra analisar o pênalti, que adivinha, foi anulado. Eu não sei se... Eu não vou mostrar o lance aqui porque eu não quero ter problema com direitos autorais. Mas dá uma olhada no lance, tira as suas conclusões. Tu, torcedor gremista, imagina se fosse com o Grêmio, se fosse com um jogador do Grêmio, isso é um absurdo, gente. Isso é um absurdo. O VAR ter chamado pra anular esse pênalti. Não teve por que anular. Eles arrancaram. E outra, pior ainda, o Rafael Klein, quando a gente achou pelo menos que o pênalti anulado poderia vir com uma boa notícia do VR expulso justamente, não foi expulso. O Klein veio com o amarelo na mão. E aí eu pergunto, qual que é o critério? Se é uma agressão, é vermelho, é protocolo. Qual que é o critério para ele dar um amarelo? Um lance fora de bola, não foi uma falta. Não foi um lance de interpretação. Se foi agressão, expulsão. Por que amarelo? Não sei. Não sei. Se é um lance de agressão intencional, é vermelho, é protocolo. Isso em todo o futebol de todo mundo. Qual que foi o critério para dar o amarelo? Se deu o amarelo, tinha que ter dado o vermelho. Não faz sentido ele dar o amarelo. Ou dar o vermelho, não dá nada. Cara, eu fiquei muito irritado com isso no jogo. Bom, logo em seguida, saiu o gol do Grêmio, merecido o gol do Grêmio. Merecido eu não digo, né? Até porque o Grêmio não tinha construído muito até então, jogou muito no contra-ataque. De um escanteio, o Grêmio consegue um gol. Mas, bom, não tinha o que fazer, anular ali, o Inter tava batido. O gol do Grêmio é justo, não tem muito que a gente de Colorado discutir. O Grêmio não tem, incrível que pareça, o Grêmio não tem culpa nesse circo que foi elaborado esse domingo. Bom, enfim. O Inter que estava vindo com o Alex pela lateral esquerda, pela falta do Bernabé, inclusive uma mudança muito interessante, mas eu vou citar isso mais no vídeo de amanhã, no pré-jogo contra o Galo. Mas enfim, cara, focando no jogo de hoje, assim, foram coisas bem complicadas. Depois, no final do jogo, teve um expulso do Grêmio e um pênalti marcado pro Inter, que foi convertido pelo Alan Patrick, que já não adiantava mais nada, na verdade. Então, cara, assim, onde eu quero chegar com esse jogo aqui? Que o centro das atenções, que foi roubado dos dois maiores clubes do Rio Grande do Sul, dos clubes gigantescos, foi reduzido à arbitragem. As falhas da arbitragem, que foram cruciais. Desde as semifinais do jogo contra o Juventude e Grêmio, elas vêm sendo cruciais. Cara, o Grêmio fez com todo respeito, foi um erro, foi uma falha da arbitragem. O Grêmio fez um gol com o lateral sendo cobrado de dentro do campo. No primeiro jogo da final teve erros, o Arthur era pra ter sido expulso, do mesmo jeito que o Ronaldo era pra ter sido expulso nesse jogo. Mas embora tenha tido esse erro no primeiro jogo, eu acho que foi um jogo justo. Os 3 gols do Grêmio eu acredito que tenha sido justo. Eu acho que foi. O Grêmio mereceu ser campeão e ia ser campeão. Só que num momento que a arbitragem decide fazer um show no segundo jogo, a pequena, o Grêmio e o Inter também, é um desrespeito. O Grêmio seria campeão, não precisava disso. O Grêmio é um clube gigante. Eu, como colorado, admito isso. Não tem problema nenhum. Não tem problema nenhum admitir isso. O Grêmio é, sim, um time gigante. Não tem, eu acho que quem conteste isso. Não tem quem conteste. Tu acha mesmo que o Grêmio com 3 gols de vantagem precisava disso? Não precisava, gente. Não precisava. Isso daí vai manchar o título e vai manchar a instituição que já está sendo contestada há muito tempo. Cara, ao ponto de a torcida colorada não querer mais que o Inter participe. E isso é triste, gente, isso é triste. Eu não tô triste pelo resultado que foi merecido pelo Grêmio. Eu sou um apreciador de futebol. Eu sou torcedor do Inter, mas acima eu sou um apreciador de futebol. Eu sei reconhecer quando o Inter tá errado, eu sei reconhecer quando o Inter é prejudicado. E o Grêmio foi beneficiado, mas não pelo mérito dele. O Grêmio foi ruim no jogo de hoje. E o Inter, por mais ter sido melhor, não converteu as chances e ia dar Grêmio de qualquer jeito. O Grêmio ia ser campeão de qualquer jeito. Não precisava desse show do Rafael Klein e do árbitro de vídeo. Cara, o VAR só prejudicou. Cara, não precisava de nada disso. Claro, talvez se realmente se concretizasse a expulsão e o pênalti no primeiro tempo, o jogo teria sido outro. O Grêmio não teria feito um gol, provavelmente. O Inter ia ter um tempo inteiro para reverter 2 gols. Mas aí, o Grêmio é um time grande. Tu concorda comigo, torcedor colorado e gremista que tá me vendo? O Grêmio é um time grande. Tu acha que o Grêmio precisa de benefício de arbitragem pra ser campeão? Eu não tenho certeza que não. Se fosse o Inter, ao contrário, também diria isso. É um absurdo, é um absurdo. Bom, o torcedor do Grêmio que tá assistindo isso aqui comemora. Não tem todo o direito de comemorar, deve comemorar. Independente, a culpa não foi do Grêmio, não foi da instituição Grêmio em si. A culpa foi da má gestão desse campeonato, que todos nós amamos. Cara, eu me alonguei mais do que eu gostaria, porque eu tô com um senso de injustiça. A torcida colorada inteira deve estar com esse senso de injustiça frente ao jogo que não deveria ser. Não deveria ser assim.
Eu acho que todo mundo concorda isso, todo mundo concorda, até o torcedor gremista que provavelmente vai estar me vendo vai concordar com o que eu tô falando. Até porque eu não tô acusando ninguém, eu não tô dizendo que o Grêmio não merecia ser campeão, merecia sim, merecia, foi ganhando de 3-0 no primeiro jogo. Mas não é isso, não é esse o problema. O problema é que a arbitragem apequena esse clássico, apequena o campeonato. Cara, inacreditável o que aconteceu no Beira-Rio hoje. É inacreditável. Fora as pequenas coisas, o Rafael Klein marcava qualquer coisa em cima dos jogadores do Grêmio. Não tô dizendo, o cara, pra mim o Grêmio não tem, a instituição Grêmio não tem nada a ver com isso. Pra mim isso daí é outra coisa. Honestamente, eu sou o primeiro a defender que no futebol não existe máfia, não existe manipulação de resultado, não existe nada disso. Eu prefiro acreditar assim, inclusive. Mas o que ficou aparente hoje é que claramente tinha alguma coisa contra o Inter, uma força contra o Inter, e não era só o Grêmio. Eu acho que o torcedor gremista, talvez alguns concordem comigo, talvez outros discordem, sem problema algum. Mas eu acho que todo mundo chegou nesse consenso que não dá mais. Se continuar do jeito que tá, o gauchão, só perdendo credibilidade, realmente é um campeonato que vai, infelizmente, acabar para a dupla Grenal. Inclusive, os torcedores do Inter já querem simplesmente ir embora. E eu acho que tá certo. Eu acho que o Inter não deveria ter entrado no segundo tempo desse jogo. Porque, cara, não fazia sentido. Não fazia sentido o desrespeito que fizeram com o Inter, consequentemente desrespeitando a grandeza do Grêmio, que não precisava de nada disso para vencer o jogo. Enfim, é complicado mesmo. Bom, se puder, dá um like aí no vídeo, seguir o canal aqui no YouTube, seguir lá no Instagram, lá eu postei 2 vídeos no intervalo do jogo lá, que eu não vou postar aqui porque lá é mais fácil, tranquilo de fazer isso, tem mais interação, indignadíssimo, berrando com a câmera, com tudo que estava acontecendo. E lá, com certeza, eu falei coisas que talvez eu esteja até me contradizendo aqui pelo calor do momento, mas enfim, é futebol, e futebol sempre há um vencedor e um perdedor, ao menos que o vencedor seja beneficiado por um meio externo, que nesse caso foi a arbitragem. E mesmo não sendo beneficiado, ganharia. É isso que é a incógnita maior. Ficou evidente que tem algo assim. Enfim, gente, muito obrigado por assistir o vídeo. Me segue nas redes sociais e até mais.